Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem Jesus, vem comigo, vamos meditar no livro do céu, continuando então no capítulo 55 do volume 1 da nossa série de aprofundamento da meditação do livro do céu. Luísa confessa seus pecados a Jesus. Lembro-me confusa de que, como sempre pedia, quando estava junto com nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça que me perdoa tudo o que eu havia feito de mal. E às vezes vim dizer-lhe que então eu ficaria feliz quando pela sua boca ele me disse: perdoo todos os seus pecados. E o abençoado Jesus, que não pode negar nada quando é para o nosso bem, uma manhã ele se mostrou para mim e me disse: desta vez eu quero me tornar seu confessor, e tu me confessarás todas as suas falhas, e no ato em que você fizer, eu a farei entender uma a uma as dores que você dá ao meu coração ao me ofender, porque desejo dar a ti, na medida do possível, como uma criatura, saber exatamente o que é o pecado, para que prefira morrer ao invés de me ofender. Enquanto isso, você entrará no seu nada e recitará o ato de contrição. Entrando então em mim, vi toda a minha miséria e maldade, e diante de sua presença tremia como uma vara e não tinha forças para pronunciar as palavras do ato de contrição. E se o Senhor não tivesse introduzido em mim novas forças, dizendo-me: não tenhas medo, mesmo juiz, ainda sou teu pai. Vamos lá, vamos lá. Eu teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então eu disse o ato de contrição, toda cheia de confusão e humilhação. E desde que me vi completamente coberta por minhas falhas, olhando para a minha vida, o máximo que vi foi o que eu havia afrontado. Nosso Senhor, por orgulho, dizendo: portanto eu disse: Senhor, eu me acuso diante de sua presença que pequei de orgulho. E ele disse-me: aproxime-se do meu coração e coloque o seu ouvido e ouvirá a tortura cruel que fez ao meu coração com esse pecado. Toda tremendo, ponho a orelha sobre o seu adorável coração, mas quem pode dizer o que eu senti e entendi naquele momento, especialmente depois de um longo tempo? Vou apenas dizer algo confuso. Lembro-me de que o coração dele estava batendo tão forte que parecia que ele queria quebrar o peito. Então pareceu-me que ele se fazia em pedaços, e pela dor ele permaneceu quase destruído. Ah, como podemos destruir o ser divino com o nosso orgulho? Dou-lhe uma semelhança para me fazer entender. Caso contrário, não tenho palavras para me expressar. Imagine um rei, e aos pés do referido rei um verme, que levantando e inchando, começa a acreditar em algo e atinge tanta audácia que, subindo pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer remover a coroa para colocá-la em sua própria cabeça. Então tira sua roupa real e depois ainda o persegue do trono e finalmente tenta matá-lo. Meu Deus, mas o que é terrível é que esse verme não conhece quem é ele próprio. Este não conhece o seu próprio ser, pois tanto se ilude que não sabe que para desfazer-se dele não é preciso mais do que o rei o colocar aos pés e esmagá-lo sem nenhuma dificuldade, e assim terminaria seus dias. O que na verdade se move para indignação e compaixão e junto com o ridículo, o orgulho desse verme, se isso puder ser feito,
Isso me vi diante de Deus, que me encheu de tanta confusão e dor que senti renovado em meu coração o tormento que Jesus sofreu. Depois disso ele me deixou e senti tanta dor e entendi tanto esse pecado do orgulho que é impossível descrevê-lo. Depois de ter ruminado completamente tudo isso em mim, meu bom Jesus retornou e me disse que seguisse a confissão de minhas falhas. E tremi por todo lado e continuei a acusar pensamentos, palavras, obras, causas e omissões. E quando Jesus me viu que eu não podia continuar confessando a dor que senti de o ter ofendido tanto, porque eu tinha uma clareza tão viva daquele sol divino, especialmente porque eu via a minha pequenez, o nada do meu ser, e fiquei espantada por ter tido tanta ousadia. De onde havia tomado a coragem de ofender um Deus tão bom e que no ato em que o ofendi, ele me ajudou, me manteve, me alimentou, e se ele me tivesse algum ressentimento comigo pelo pecado que cometi, que ele odiaria-me muito, mas me amava imensamente. Desculpou-me perante a justiça divina e tomou o cuidado de remover o muro de divisão que havia produzido o meu pecado entre a alma e Deus. Se todos pudessem ver quem é Deus e quem é alma no ato de pecar, todos morreriam de tristeza e eu acredito que o pecado viria a ser exilado da terra. Então, quando o abençoado Jesus viu que eu não podia mais suportar a minha dor, ele se retirou e me deixou entender o mal que eu havia cometido. Depois voltou novamente e continuou a acusação de minhas falhas. Mas quem pode dizer tudo o que eu entendi e como explicar uma a uma as várias afrontas e dores especiais que eu havia trazido ao nosso Senhor com todos os meus defeitos? Quase me sinto incapaz de me explicar. E também porque não me sinto capaz, se eu pudesse, poderia sentir que eu destruiria o ser divino com orgulho humano, se tivesse poder de tão terrível que é. Assim, quando terminei a acusação que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus assumiu a aparência do Pai mais amoroso, e desde que me senti exausta pela força da dor e muito mais porque vi que não era dor suficiente para lamentar como era pelas minhas falhas, ele me disse para me animar: quero fornecer isso para você e inscrevo para a sua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Isso por si só pode satisfazer a justiça divina. Depois que ele aplicou sua dor à minha alma, pareceu-me que estava disposta a receber a absolvição. Por mais humilhada e confusa que eu estivesse e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que ele transmite em minha mente, tentei me exercitar ainda mais dizendo: grande, grande foi o mal que eu fiz. Esses poderes meus e esses sentidos do corpo devem ter sido tantas línguas que o louvaram. Ao contrário, eram como tantas víboras venenosas que mordem e tentam matá-lo. Mas, Pai Santo, perdoe-me. Não queira me afastar por causa do grande erro que eu lhe cometi ao pecar. E Jesus disse: você promete não mais pecar? Banir do seu coração toda sombra do mal que possa ofender seu Criador? E eu, sim, com todo o meu coração eu prometo. Prefiro morrer 1000 vezes em vez de pecar novamente. Nunca mais, nunca mais. E Jesus: eu te perdoo e aplico os méritos da minha paixão à sua alma e quero lavá-la no meu sangue. E enquanto ele estava dizendo isso, ele levantou o bem-aventurado braço e pronunciou as palavras da absolvição. Nossa, me arrepiei agora. Precisas para as palavras que o padre disse, igual às palavras que o padre diz quando ele dá a absolvição. E no ato que ele fez, de suas mãos fluiu um rio de sangue e minha alma estava completamente inundada com ele. Fiat. Nossa, que lindo, meu Deus do céu. Que trecho, meu Pai do céu, enorme, mas maravilhoso, meu Pai. Esse trecho foi o que mais mexeu comigo no volume 1. Gente, vocês não têm noção de como esse trecho mexeu comigo. A partir de agora, até o fim do livro, do volume 1, é só choradeira. Nossa Senhora. É só revelação, é só coisa chique mesmo. O final do livro do volume 1 é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra, não tem o que falar. Vocês não têm noção de como é maravilhoso o volume 1 da Luísa. Principalmente esses finalzinhos. Ai, meu Deus do céu. Todo ele é lindo, maravilhoso, mas a parte final é uma coisa de tirar o fôlego, assim. Então, assim, Luísa confessa os seus pecados a Jesus.
né? E Jesus quer mesmo que ela, né, faça isso. Então ele veio com essa intenção, né, de ser um confessor para ela. Desta vez eu quero me tornar seu confessor. Lembro-me confusa de que, como sempre pedia, quando estava junto com Nosso Senhor, a dor dos meus pecados. Então ela sempre pedia para o Nosso Senhor a dor dos seus pecados e a graça que me perdoa tudo o que eu havia feito de mal, e às vezes vim dizer-lhe que então eu ficaria feliz quando pela sua boca ele me dissesse que perdoa todos os meus pecados. Então ela queria ter essa experiência de Jesus, revelar para ela, né, a dor dos pecados, dar para ela essa verdadeira dor dos pecados, que ele falava tanto, né, e ela queria experimentar essa dor, que é a dor que purga, né, os pecados voluntários, né, que são os verdadeiros pecados, que é aqueles que você fez consciente, que você fez, né, você sabia mais ou menos de Deus um pouco e foi lá e fez o pecado, né, virou as costas para aquele momento, para ele, né, sabia que estava fazendo uma coisa errada, né, e vai e faz, né. Então é terrível, terrível. A coisa mais horrível que tem é essa situação, que a gente faz isso. Terrível. Só de pensar dá desespero, dá medo, né? Nossa. Então, aí, lembro-me confuso, tal. E o abençoado Jesus, que não pode negar nada quando é para o nosso bem, e isso é para o nosso bem. Uma manhã, ele se mostrou para mim e ele disse, então, tem que pedir a dor, se você for pedir a dor dos seus pecados para Jesus, você tem que pedir com muita sinceridade, tá? Não pode ser assim, porque a Luísa pediu, eu também tenho que pedir, né? Seja o que Deus quiser. E fica esperando. Não é assim. Você tem que pedir de todo o coração, porque você realmente quer. Você quer mesmo viver isso. Você quer mesmo passar por essa experiência, não por causa de ninguém, mas por você mesmo, por Jesus, né? Por amor a Jesus. E tem que ser uma sinceridade muito grande. Então não é fácil. Não é fácil Jesus conceder essa graça para uma pessoa. Para ele conceder essa graça para uma pessoa, ele tem que ver uma sinceridade muito profunda, né? E como que a gente demonstra sinceridade profunda para Deus? Com ações. É com ações. Com atos de fé total. Né? Que você faz coisas que você nunca fez antes, só para Jesus mesmo. Se esforça só por Ele mesmo, né? E Ele vê, nossa, essa pessoa nunca fez isso. É um sacrifício muito grande para ela fazer isso. E ela fez, né? Começou a fazer por mim mesmo, buscando, né, me dar toda a atenção dela de verdade, né? Eu sou uma pessoa que, para vocês terem uma ideia, eu nunca gostei de ler. Nunca gostei de ler. Assim, bastante mesmo. Nunca fui de ler muito. Eu li bastante no convento. No convento eu li bastante, li uma época na minha infância. Eu só lia quando eu estava com interesse de crescimento espiritual mesmo, sabe? De conhecer Jesus, de fazer uma experiência espiritual de Jesus. Eu só leio nessas situações. Quando eu estava correndo atrás dos meus objetivos, né? Que depois que eu saí do convento, que eu me senti repudiada por Jesus, né? Eu fiquei revoltada com ele, né? Então eu não lia mais nada, absolutamente nada. Até a Bíblia era raro eu ler. Então eu sei como eu sou. Então eu sabia que Jesus me conhecia, né? Me conhecia e eu me conhecia também, muito. Sempre fui uma pessoa que me observei muito, apesar de continuar tal. Aí quando eu comecei a ler o Diário da Santa Faustina, então foi um ato de fé muito grande. Eu começar a ler o Diário da Santa Faustina, foi um ato de fé muito grande. Jesus sabia que era um ato de fé meu, da minha parte, muito grande que eu estava ali, né? E assim, e além de estar lendo o diário e aquele diário me transformando por dentro, aí eu queria dar para Jesus um sacrifício, uma coisa que ele sabia que eu nunca faria se não fosse
né, um sacrifício muito grande por amor a ele. Então eu comecei a digitar o Diário da Santa Faustina na internet. Comecei a digitar palavra por palavra. E aí ele, quando viu que eu estava fazendo e estava sendo fiel naquilo, eu percebi que ele mudou comigo radicalmente. Radicalmente. Que até aquele momento ele estava só observando de fora. Observando de fora, vamos ver até onde ela vai. Vamos ver até onde ela vai. Aí quando ele viu que eu estava realmente consciente que eu queria fazer isso, estava indo firme, e a gente tem uma tendência a começar as coisas e não continuar quando a gente não vê progresso. Quando a gente não vê. Mas só que eu amava o Diário de Santa Faustina. Amava. Aquele diário estava transformando a minha vida. Transformando a minha vida. Estava mudando muito. E o sentimento de digitar o diário não era para mim. Era para outras pessoas. Era para poder as pessoas ter acesso a esse livro, né? De graça na internet. E eu poder divulgar o livro, né? Nas redes sociais. E as pessoas viverem a mesma coisa que eu. Jesus poder tocar outras almas. Então, ele olhava para o meu coração e via essa realidade, né? Via esse sentimento de dar ele para o outro. Então, isso mexeu muito com ele, com certeza. E, em decorrência disso, ele começou a vir, né? Me iluminar, a transformar a minha vida, a me fazer experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado. E aí depois foi começando todo um processo onde ele veio se apresentar para mim, né? Se apresentar para mim, que estava dentro de mim e tal. Depois eu fiz essa oração, me enche, me leva, tudo mais. Aí começou todo o processo espiritual profundo que eu nunca mais larguei, né? E até hoje tô aqui dedicada, né? E continuei fazendo isso com o livro do céu, dando o livro do céu para os outros. E tô aqui, né, fazendo. Ele me livrou de ter que ficar tendo que corrigir a tradução do livro do céu, né? Ele me mandou outra tradução do espanhol, que todos os livros do céu têm imprimatur, todos, tá? O imprimatur serve para qualquer livro do céu. Não é porque o pessoal do espanhol colocou imprimatur que o meu não tem imprimatur. Tem todos os livros do céu. O original que eu tô fazendo, do italiano, que eu baixei do Padre Leonardo Maria Pompei, também tem o mesmo imprimatur desse livro que foi do espanhol, né? Mesmo, tudo mesmo. Eles só pegam e colocam lá escrito. Eu poderia ter feito isso, mas eu não achei necessário fazer isso, né? A minha pretensão não era provar nada para ninguém, era somente trazer o livro do céu, né, traduzido do italiano para o português, né, colocando para as pessoas onde estava o italiano e traduzindo para o português. Então não tinha nenhuma pretensão de aparecer e nem falar que eu sou especial, de que o meu trabalho era um trabalho especial para a igreja e que você poderia, né, imprimir, as pessoas poderiam imprimir, usar minha tradução para impressão. Nunca pensei nisso, sempre foi um trabalho de amor mesmo, né, por Jesus, para poder divulgar o conteúdo, nada mais que isso, né. O que era importante era a mensagem do livro para as pessoas. E na minha simplicidade, né, sem corrigir logo no início, né, muita coisa do livro, porque eu estava com muita pressa de trazer esse livro para o Brasil. Então eu não fiquei muito preocupada em mexer na ortografia do livro, era somente traduzir do básico mesmo, e eu entendia muito bem e estava trazendo, né. Aí Jesus me livrou disso, ele não quis mais que eu me prendesse a ficar presa a ter que arrumar a ortografia do livro os livros que eu já tinha traduzido, né. Não quis, não precisou disso. Então, permitiu que a gente achasse o site Divina Vontade no Brasil, e eles estão traduzindo do espanhol e já está bem avançado, graças a Deus, na tradução deles lá. E aí eu disponibilizei para todo mundo,
né? Me mandaram para mim e eu disponibilizei para todo mundo. Com muito carinho, muito amor, porque eu não tenho ciúme do meu trabalho, não, né? Mas só que eu faço com muito amor mesmo. Fiz com muita dedicação, muito amor, de todo o meu coração, né? E não vou destruir o trabalho que eu fiz até agora. Então, tá lá. Tá no meu blog lá, né? O trabalho que eu fiz. É uma tradução do italiano, é diferente da tradução do espanhol um pouco. Eu gosto da tradução do italiano. Eu acho que eu entendo bem, para mim serve. Então, eu uso, né? Eu uso a tradução mais do italiano do que eu fiz, do que da tradução do espanhol. Mas às vezes eu uso do espanhol também, não tem problema nenhum. E acho que quem quer imprimir o livro, imprima do espanhol mesmo. Pode imprimir, né, o que tá arrumadinho lá, para facilitar para você, né, que quer começar a ler o livro do céu. Então vai lá no Divina Vontade no Brasil, baixa o livro, né, e imprime para você ter o livro impresso. Eu não preciso do livro impresso nesse momento, não sinto nem um pouco de vontade de imprimir o livro, sou honesta, né? Aí as pessoas falam assim, mas você não tem medo de acabar a energia, não ter mais, de repente, e não ter o livro nas mãos? Não tenho medo, não. Sabe, não tenho medo, não. Eu acho que se eu imprimir vai ficar jogado, porque eu não sou de pegar na mão um livro para ler. Eu prefiro ler na internet mesmo, no site mesmo ou no PDF mesmo. Então eu não me preocupo. Eu não me preocupo com nada. Eu vivo um dia de cada vez. Se for da vontade de Deus que eu tenha o livro, se vai ser, Ele vai permitir que eu imprima. Até hoje Ele não me permitiu. Não tenho, nesse momento, condições financeiras para gastar com isso. Não tenho, né? Então, se fosse da vontade dele, Ele me daria essas condições e tal. Mas eu não me preocupo. Mas por que eu tô dizendo isso? Por causa que dessa busca, essa busca de sinceridade, né? De você caminhar com Deus e Ele saber que você realmente tem uma sinceridade em buscá-lo, né? E aí, dessa sinceridade, quando eu comecei a ler o livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu li a Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, e li principalmente porque eu achei primeiro a parte da paixão de Jesus, e eu li, vocês não têm ideia da choradeira que foi eu ler o livro da Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de Cristo. Vocês não têm ideia da choradeira que foi. Foi o momento que eu dei de cara com a dor dos meus pecados. Mas ao mesmo tempo, antes de ver a dor dos meus pecados, junto, não sei como que foi aquilo, muito estranho, foi um sentimento muito maluco. Eu senti a dor dos meus pecados muito forte mesmo, fiz uma confissão daquelas naquela época. Mas uma coisa também que aconteceu foi que eu vi o orgulho, eu vi uma raiva de Deus dentro de mim que eu nunca sabia, que eu não sei o que era aquilo. Até agora eu não tinha entendido o que era aquilo. Eu não sei de onde que veio aquele sentimento. Eu estava ouvindo o conteúdo da paixão de Jesus falando tudo que ele sofreu, e veio uma coisa dentro de mim que eu nunca vou esquecer na minha vida, aquele sentimento. Mas eu me arrependo tanto de ter sentido aquilo, que foi aquilo que mais doeu em mim, foi aquele sentimento. Eu fiquei brava com Jesus, não sei o que é aquilo. Não sei se fiquei brava com ele, eu não sei o que é aquilo. Mas é uma coisa que não era minha. E se era minha, eu renunciei totalmente àquilo. Porque eu falei, Jesus Cristo, misericórdia, de onde veio isso? Eu chorei naquele dia, pedi para ele arrancar minha cabeça fora. Eu falei, corta a minha cabeça agora. Corta a minha cabeça se esse pensamento for meu. Corta a minha cabeça agora se esse pensamento for meu. Mas enquanto ele estava falando, enquanto eu estava ouvindo, veio uma coisa assim, nossa, pra que ele tem que jogar na minha cara o que ele fez por mim? Ele tá jogando na minha cara o que ele fez por mim. Quer enfiar na minha cara
Olha, eu fiz isso pra você, olha. Eu fiz isso por você, olha, eu fiz isso, ó. Olha aqui eu, ó. Olha eu sangrando aqui, ó. Por você, ó. Meu Deus, mas foi um sentimento. Assim, acho que eu não gostei do que ele fez, ele tava fazendo. Você tá entendendo? É como se ele estivesse enfiando goela abaixo, assim. Toma, ó. Engole. Olha só o que eu fiz por você, ó. Sou ingrata. Tipo assim, sabe? Sabe quando você faz uma coisa pra alguém e você quer mostrar na cara da pessoa aqui, ó, o que eu fiz por você, ó. Olha aqui. Jesus, que sentimento horroroso aquilo. Que sentimento horrível. Mas eu chorei tanto de vergonha de Jesus, de ter passado aquele sentimento dentro de mim. Eu falei, eu batia na minha cabeça, gente, naquele dia eu batia na minha cabeça, chorava. Falei, Jesus, lava minha cabeça agora, lava minha cabeça, lava minha cabeça, lava-me, não é meu, isso não é meu, eu não tenho coragem de pensar desse jeito, eu não acredito que eu estou te acusando disso, do Senhor estar esfregando na minha cara o que o Senhor fez por mim. Eu não acredito que eu estou pensando nisso, desse jeito, que o Senhor está esfregando na minha cara, como se o Senhor quisesse esfregar na minha cara o que o Senhor fez pra mim. Sabe quando você... Gente, é uma coisa tão horrorosa esse sentimento de que alguém está esfregando na sua cara que ele fez algo por você, você não pediu pra ele fazer, tipo assim, uma coisa assim, desse tipo assim. Mas que você sabe que é necessário. Ai de você se ele não tivesse feito aquilo. Gente, que situação que era aquilo, gente. Eu nunca imaginei sentir um sentimento daquele e ele permitiu que eu sentisse aquilo lá. E eu fiquei com uma vergonha de Deus tão grande, mas eu pedi pra ele arrancar minha cabeça fora. Eu falei assim, me mata agora, me leva embora se eu penso desse jeito. Pode me levar para onde o Senhor quiser, meu Deus do céu, me lava agora, me cura, me transforma, me renova. Eu não quero pensar desse jeito, eu não quero ser essa pessoa que eu estou falando aqui agora, que eu estou pensando aqui agora. Gente, eu vi o demônio dentro da minha cabeça. Para mim era o demônio dentro da minha cabeça. Para mim era o demônio, era a vontade humana, não sei o que era aquilo. Meu Deus do céu, Deus que me perdoe. Jesus Cristo, eu nunca vou esquecer daquele sentimento. Nunca vou esquecer daquilo. Mas eu pedi perdão tanto para Deus aquilo. E aí deu a impressão de que aquele era o maior pecado meu. No dia que eu passei por isso. Nossa, mas eu fui falar com o padre, eu falei tudo pro padre. Padre, eu nunca senti um negócio desse. Eu peço perdão para Deus se aquilo lá era o meu pecado. Se aquele era o maior pecado meu, eu peço perdão, porque Deus que me perdoe. Me vi um demônio. Eu me vi um demônio daquele jeito. Eu me vi como se fosse o próprio Satanás. Sem brincadeira. Sentindo a fúria, o ódio de Satanás por Deus. E ele permitiu aquilo. Eu não sei o porquê que ele permitiu aquilo, porque eu passasse. Eu vi que era uma coisa sagrada, que não era algo assim... Eu vi que não era assim uma coisa do mal que estava fazendo aquilo em mim. Eu sabia que era uma graça muito grande que eu estava recebendo de Deus naquele momento. Eu tive essa clara luz naquele momento que era uma graça que eu estava recebendo muito grande, né? De ter consciência dos meus pecados, de ter uma consciência muito grande do sentimento de pecado que reinava dentro de mim, de um orgulho muito grande, né? Como a Luísa teve essa experiência, né, que ela descreveu aqui, né, como esse verme e tal, e é incrível, na hora que ela descreveu esse verme e tudo, eu sempre lembro nesse trecho, que ela fala do verme orgulhoso, né, desse verme, eu lembro dessa experiência minha, então eu não tinha como não falar essa experiência para vocês, né, nesse trecho agora, então eu precisava falar para vocês sobre isso, que era muito importante, foi muito importante para mim, eu ver quem eu era, não sei, ou eu imaginar que aquilo lá era eu, ou e renunciar aquilo de uma forma muito forte, e eu perceber que eu renunciava mesmo,
que foi um sentimento horroroso que eu senti dentro de mim, que eu falei, Deus que me perdoe, se eu for desse jeito, mata agora de uma vez, mata, porque eu não mereço mais viver nem um minuto nessa terra. Eu falei assim, me mata agora mesmo, por favor, não me deixa viva se eu continuar com esse sentimento dentro de mim por algum momento na minha vida. Eu falei claramente, eu olhei para Jesus misericordioso, eu falei assim, meu Pai do céu, se essa pessoa sou eu, pode matar, essa não merece viver, essa aqui não merece nem ter nascido, essa pessoa não merece ter nascido. Então eu não sei nem explicar para vocês, mas foi mais ou menos isso que eu senti. Negócio de esfregar na cara. Nossa, Jesus, o Senhor está esfregando na minha cara. O Senhor está esfregando na minha cara o que o Senhor fez por mim. Credo. Não sabia que o Senhor precisava fazer isso, não. O Senhor precisa fazer isso, esfregar na minha cara. Deste jeito, gente. Tipo assim, que ridículo o Senhor fazer isso. O Senhor não tinha que se dar a fazer isso. O Senhor não, tipo assim, entendeu? Nossa, o Senhor é muito santo, não precisava fazer isso, não. É eu que tenho que correr atrás do Senhor, não é o Senhor que tem que correr atrás de mim, não. O Senhor é Deus, o Senhor não tem que se fazer isso, não. O Senhor não tem que se dar o trabalho de fazer isso, não. E ao mesmo tempo vendo isso como algo ruim, sabe? Como algo assim, credo, que horror, pra que fazer isso? Esfregar na cara do outro que fez, cobrar do outro, o Senhor tá me cobrando. Sabe, tipo assim? Nossa Senhora, meu Pai do céu, meu Deus do céu. Ai, dá até aversão agora, me dá até mal-estar. Ai, só de lembrar daquilo. Ai, Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, meu pai era desse jeito. Sabe meu pai? Meu pai mesmo, meu pai, ele era assim com a gente. Ele tinha isso, sabe? E eu senti que era algo que tinha vindo do meu pai pra mim. Sabe? Que era uma coisa proveniente do meu pai pra mim. Que tinha vindo isso do meu pai pra mim. Passado de pai pra filho. Sabe esse sentimento? E eu já contei pra vocês aqui, né, que eu tinha um encosto em mim que foi passado de pai para filho. E eu senti que isso também era fruto desse encosto. Que esse encosto que tinha colocado esse sentimento em mim ainda. Que eu tinha sido libertada dessa porcaria aí, mas ao mesmo tempo tinha ainda o pensamento da convivência com esse bicho dentro de mim, né? A convivência que eu tive com ele por muitos anos, tipo, ficou em mim, né? A base, né? Dessa vontade humana que ainda me movia nesse pensamento, né, demoníaco que veio, tal, que veio dele, que era a fonte dessa união com meu pai, dessa primogenitura ligada, né, ao meu pai. E meu pai, ele era desse jeito também. Você não podia jogar na cara dele nada que você tinha feito por ele. Você não podia falar nada, que ele se comportava desse jeito com a gente também. Sabe? Ele falava assim, se você fizesse qualquer coisa boa pra ele, você não podia falar, nossa pai, eu fiz algo bom pro senhor. Você tá jogando na cara? Eu não entendi que desse jeito, sabe? E ele parecia um bicho quando ele falava isso. Parecia um bicho. Você tá me jogando na cara o que você fez? Grande merda que você fez por mim. Grande merda. Toma aqui, não quero não. Sabe esse comportamento? Quando alguém faz alguma coisa pra você e de repente você sente que a pessoa tá cobrando. Então, toma aqui, ó. Eu não queria, não precisava ter feito, não. Meu pai era desse jeito. Meu pai era assim. E tipo, o sentimento que eu senti com Jesus na hora que eu tava ouvindo a vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, com ele falando, era esse sentimento, você tá entendendo? E eu tinha tanta aversão a esse sentimento que meu pai tinha, esse comportamento do meu pai, eu tinha tanta aversão a isso, eu achava a coisa mais horrível do mundo quando ele fazia isso, que eu falei, nossa, não acredito que eu tô sentindo vontade de fazer isso com Jesus. Entendeu? Que veio, tipo, essa coisa dentro de mim pra fazer com Jesus. Sabe, tipo assim? Vocês estão entendendo agora? Como que foi horroroso esse negócio? Eu acho que agora vocês estão entendendo. Foi o momento mais horroroso que eu já passei na minha vida de vergonha diante de Deus. Você está entendendo? Eu amo demais Jesus e sempre amei, você está entendendo? Eu sempre tive consciência plena do amor dele por mim, você está entendendo? Sempre tive.
E sempre fui muito agradecida pelo amor dele. A Paixão de Cristo, quando eu assistia, quando eu era pequena, com 7 aninhos, 5 aninhos, eu assistia, eu chorava muito. Sabe, chorava demais mesmo. Eu sempre tive uma experiência muito forte com a Paixão de Jesus, muito forte mesmo. De amor, de agradecimento, de gratidão. De repente, depois de velha, eu senti esse sentimento aí, sabe? De aversão, de não sei o que eu senti aquilo. Eu não sei o que eu senti aquele dia, até agora eu não sei o que é que eu senti. Mas foi uma coisa tão horrível, mas tão horrível, que eu pedi perdão tanto sobre isso, que nunca mais eu senti isso na minha vida. Depois daquilo, eu me arrependi amargamente daquilo lá, pedi para Jesus matar mesmo aquilo dentro de mim, de uma vez por todas, que eu renunciava plenamente àquilo lá, que eu não queria nunca mais passar pela minha cabeça, né, aquilo. Mas claro que eu lembro da experiência, né, tô contando aqui pra vocês, mas que eu falei pra Jesus, nunca mais, e nunca mais mesmo, nunca mais. Graças a Deus, porque eu decidi, você tá entendendo? É uma decisão, é você que decide, não quero mais pecar, não quero mais sentir nenhum tipo de orgulho contra o meu Deus, não quero sentir nenhum tipo de soberba diante de Deus. Nunca nem pensar, mas nunca ter aversão a isso, você tá entendendo? Tem uma aversão ao pecado, entendeu? Ao orgulho, que é a coisa mais nojenta que tem na face da terra, é o orgulho, né? Desse tipo de orgulho que Jesus fala, né? Que a Luísa falou aqui, né? Esse orgulho, né? E vamos ver o que é. O que é orgulho? Orgulho é um sentimento egoísta, né? O pejorativo tem 2 sentidos. Tem um sentido bom e tem um sentido ruim. Então, nesse caso, é o amor próprio que é ruim, né? É um sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Orgulho é um sentimento, né, negativo ou positivo, dependendo da circunstância. Nesse caso do pecado é o pejorativo, né, é o negativo, que é esse sentimento egoísta, que você se acha alguma coisa, né? Você se acha alguma coisa na Terra, né? Você se acha que você serve para alguma coisa, tá entendendo? Você acha que você tem algum bem, algum benefício, você merece alguma coisa nessa, né, de bom para você. Você se acha poderosa, você tá entendendo? Você se acha alguma pessoa assim boa, sabe? Tem algum mérito próprio, entendeu? Você se acha um pouquinho, sabe? Tem um amor próprio excessivo, uma arrogância e uma soberba. Então, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, aqui, aí vamos lá, voltar pro texto aqui. Eu ficaria feliz se eu ouvisse de Jesus que ele me perdoa de todos os pecados. E o abençoado Jesus, que não pode negar nada, quando é para o nosso bem, uma manhã ele se mostrou para mim e me disse: desta vez eu quero me tornar seu confessor, e tu me confessarás todas as suas falhas. E no ato em que você fizer, eu a farei entender uma a uma as dores que você dá ao meu coração ao me ofender. Porque desejo dar a ti, na medida do possível, como uma criatura saber exatamente o que é o pecado, para que prefira morrer ao invés de me ofender. Enquanto isso, você entrará no seu nada e recitará o ato de contrição. Então, quando eu tô lendo aqui, o que eu senti naquele momento que eu senti aquela aversão, que eu senti aquela vontade de morrer, né? Que eu falei, me mata para eu não ter que sentir isso contra o Senhor. Então, foi esse momento, assim, que eu senti que Jesus estava mostrando a maior dor dos meus pecados, né? A dor maior de todos os meus pecados, né? Que era o que realmente ainda residia em mim muito forte e que eu tinha que me arrepender amargamente, né? Foi esse, eu acho assim que naquele momento, dentre outros momentos que eu passei também, foi o momento mais chave, né? De Jesus dar a graça para mim, para eu fazer entender a dor que eu dava ao coração dele. Porque como meu pai fazia isso com a gente, né? E eu sentia muita aversão ao que meu pai sentia, né? Falando daquele jeito que ele falava, né? Eu sentia muita aversão ao jeito do meu pai se comportar daquela forma, sabe? E aí eu também sentia aversão a mim mesma, né? E me coloquei no lugar de Jesus. Você tá entendendo?
Eu me coloquei no lugar de Jesus, né? Naquele momento. Vendo eu fazendo a mesma coisa. Você tá entendendo? Tipo assim, o que meu pai fazia com a gente, fazia nessa parte, né? Eu tava fazendo também. Você tá entendendo? Com Jesus. Então, por isso que eu fiquei muito mal. Me senti muito mal mesmo. Entrando então em mim, eu vi toda a minha miséria. Aí eu vi também toda a minha miséria e maldade. Eu vi também toda a minha miséria e maldade nesse ato, né? E diante de sua presença tremia como uma vara e não tinha forças para pronunciar as palavras do ato de contrição. Não é fácil mesmo, nessa hora que você se sente tão pecadora, tão miserável, tão má, você acha que você não merece dizer isso, né? Você não merece perdão. Você tá entendendo? Você acha nesse momento que você não merece perdão. É um sentimento infernal, infernal. E se o Senhor não tivesse introduzido em mim novas forças, dizendo, não tenhas medo, mesmo o juiz ainda sou teu pai, vamos lá. Então ele precisa ajudar a gente a passar por essa situação. Eu fiquei chorando para Jesus, pedindo para ele misericórdia, 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 que eu não queria sentir aquilo, que ele tirasse aquele sentimento de mim, que aquilo lá não fosse meu, que aquilo lá não era meu, que eu não reconhecia como meu aquilo lá, e que se fosse meu, que ele me matasse. Matasse aquilo dentro de mim, porque eu não queria ser daquele jeito. Ele me acalmou como ele acalmou a Luísa. Então ela estava também muito nervosa aqui, né? Tava tremendo igual uma vara, como ela disse, né? E eu teria ficado lá sem dizer uma palavra se ele não tivesse me ajudado, né? Então eu disse o ato de contrição, ela disse, toda cheia de confusão e humilhação. E desde que me vi completamente coberta por minhas falhas, olhando para a minha vida, o máximo que vi foi o que eu havia afrontado nosso Senhor por orgulho. Portanto, eu disse, Senhor, eu me acuso diante de sua presença que pequei de orgulho. E ele disse, aproxime-se do meu coração e coloque seu ouvido e ouvirá a tortura cruel que fez ao meu coração com esse pecado. Então, ela se acusou aqui e eu também me acusei. Eu falei assim, se essa pessoa sou eu, porque eu não tinha consciência que eu era daquele jeito, né? Foi uma situação nova para mim, totalmente nova, porque se revelou naquele momento um pensamento que nunca tinha passado pela minha cabeça diante, né, de Jesus. Nunca tinha passado pela minha cabeça, mas que de repente existia dentro de mim e era a fonte dos meus pecados. Né? Vai saber, não sei. É muito doido aquele sentimento lá. É muito maluco. Muito doido mesmo. Porque ao mesmo tempo eu falo assim, Senhor, eu não quero sentir isso por ti, não quero sentir isso por ti. Eu não quero sentir isso por ti, pelo amor de Deus. Eu não quero ter esse relacionamento dessa forma contigo, de forma alguma. Pensar que o Senhor está esfregando na minha cara que o Senhor fez por mim isso. Como que eu vou meditar a paixão a partir de hoje? Ficar sempre pensando que o Senhor está jogando na minha cara suas dores, né? Eu não quero isso. Eu quero olhar para suas chagas e beijá-las, e beijá-las, e beijá-las, né? Aí hoje eu faço a meditação da paixão e eu, né, me sinto bem fazendo, não me sinto mal. Mas naquele dia eu fiquei me sentindo muito mal. Ele disse, aproxime-se do meu coração, coloque seu ouvido e ouvirá a tortura cruel que fez ao meu coração com esse pecado. Então, eu não senti isso, eu não sei, mas deu a impressão que ele colocou dentro de mim o mesmo sentimento que eu tinha quando meu pai fazia aquilo lá. Quando meu pai fazia aquilo lá com a gente, eu ficava horrorizada com meu pai. Eu ficava horrorizada com ele, sabe? E aí, de repente, eu senti a mesma coisa também. Então, assim, dá a entender que Jesus falou assim, você vai sentir a mesma coisa que eu sinto quando você peca contra mim por orgulho. Você vai sentir o mesmo sentimento. Eu vou colocar em você o sentimento que eu sinto, né? E aí ele colocou aquele sentimento que eu tinha quando meu pai fazia isso. Que ele falava assim, você fez isso, me ajudou, agora você tá me jogando na cara que você me ajudou? Grande merda que você fez. Não serviu pra merda nenhuma, não. Tipo assim, você tá entendendo? Meu pai falava desse jeito. Essa palavra, desculpa falar o palavrão, mas ele falava desse jeito aqui.
sabe? Se a gente fizesse uma coisa pra ele e a gente lembrasse ele, pai, mas lembra que eu fiz isso pra você? Ah, é? Você tá lembrando que você fez isso pra mim? Grande merda. Você tá entendendo? Você tá vendo que coisa horrorosa que é isso? Que sensação horrorosa? Você dizer isso pra Jesus? Olha, o Senhor morreu na cruz por mim. Grande merda que o Senhor fez. Já pensou isso? Jesus, ele fez eu sentir isso. Você está entendendo? Jesus fez eu sentir isso naquele momento que eu estava ouvindo a paixão de Jesus sobre ele. E eu sabia que ele estava colocando aquele sentimento em mim, porque eu pensava desse jeito. Deu a entender que ele estava mostrando que eu pensava desse jeito diante do sacrifício dele na cruz. E aí eu falei, eu não reconheço essa pessoa. É eu? O Senhor está mostrando que eu sou essa pessoa que pensa desse jeito? Que faço o que o meu pai faz comigo, eu faço com o Senhor? Quando eu peco? Quando eu peco, é isso que eu faço com o Senhor? Falei, se eu faço isso com o Senhor, é isso que eu entendi na hora, você tá entendendo? Se eu faço isso com o Senhor, me mata agora. Pode matar, pode matar. Eu não aceito uma pessoa dessa. Eu ser essa pessoa? Não, pode matar. Se eu sou essa pessoa, eu me acuso. Mata. Pode matar. Não mereço viver, não mereço existir. Olha como que é complexo o negócio. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Agora eu tô conseguindo sentir de novo o sentimento. Tô conseguindo sentir, porque eu tô lembrando do meu pai, então eu tô conseguindo sentir o que eu senti naquele momento para te mostrar, para você sentir o que eu senti. Vocês estão entendendo como que é? Vocês estão entendendo que coisa horrorosa? Foi o que eu senti naquele momento que Jesus me deu. Eu chorei tanto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como eu fiquei assustada comigo. Vocês não têm noção, tô lembrando agora. Vocês não têm noção do que eu senti comigo naquele momento, gente. Vocês não têm noção do que é aquilo. Eu falei, Jesus Cristo, se eu for essa pessoa, o Senhor pode matar. Porque eu não quero viver. Não quero ter existido se for essa pessoa, se eu for essa pessoa. Mas aí, eu falei assim, se eu sou, morre agora. Essa pessoa morreu agora. Eu mato, eu mato, eu mato. Essa pessoa agora é dentro de mim. Essa pessoa Aline não existe. Essa Aline aí que tá mostrando, se o Senhor tá mostrando que eu sou essa pessoa eu mato agora. Eu renuncio totalmente diante do Senhor agora. Quero a glória do teu nome. O Senhor vai arrancar agora esse verme de dentro de mim. Você vai arrancar essa coisa de dentro de mim. Agora, decididamente. Não quero, decididamente não quero. Então fiz um momento de oração muito profundo diante de Jesus, onde eu pedi perdão disso aí mesmo, pra valer. Pedi perdão pra valer mesmo. De jeito nenhum, que eu falei, de jeito nenhum. Jesus, de jeito nenhum que eu vou pensar desse jeito do Senhor. Mas nunca. Então aqui, toda tremendo, põe a orelha sobre o seu adorável coração, mas quem pode dizer o que eu senti e entendi naquele momento? Então você está entendendo a experiência que ela teve e a minha experiência, você está entendendo? Não é muito diferente, eu sinto que foi bem parecido, eu sinto que a minha foi diferente do dela, nesse contexto que eu tô contando para vocês a minha, mas assim, eu não vejo diferença, entendeu? Foi uma experiência para mim, né? Para ela foi daquele jeito, para mim foi assim, como Jesus colocou. Isso para mostrar para vocês que foi uma experiência muito grande, muito espiritual, muito profunda, aonde onde eu chorei demais, chorei demais, como nunca chorei na minha vida. Senti um horror muito grande a mim mesma, né? Assim, sabe? Vi uma dor do inferno mesmo, um tormento do inferno mesmo, assim, um ódio infernal, uma coisa horrível contra isso. Você tá entendendo? Eu senti, assim, um ódio contra isso, contra esse tipo de pessoa, que eu não aceito esse tipo de comportamento, você tá entendendo? Eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu sou uma pessoa muito justa, sabe? Sempre fui muito justa. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento contra alguém, eu não tolero. É uma coisa que eu não tolerava no meu pai, e se eu vivia assim com Jesus, se esse sentimento tinha dentro de mim, eu não ia tolerar também em mim. Então eu tinha que arrancar isso de uma vez por todas pela raiz. E eu fiz isso nesse dia, fiz mesmo, que eu nunca mais na minha vida senti isso, nunca mais, graças a Deus. Graças a Deus. Tenho uma gratidão
pela paixão de Jesus, que vocês não têm noção, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como eu amo a paixão de Cristo, como eu amo o meu Deus, nossa, como eu agradeço a Deus por Ele ter feito isso. Como eu agradeço, e muito obrigado porque o Senhor fez isso. Muito obrigado, não só por mim, mas por qualquer outra pessoa do planeta Terra. Qualquer outra pessoa do passado, presente e futuro. O Senhor fez por todos nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor fez isso por nós. Porque se não fizesse, gente, o que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de nós? Eu agradeço muito mesmo. Sou muito, muito grata, mas muito grata mesmo. E não vejo problema nenhum no que Ele fez. Entendo plenamente. Ele me ensinou tudo. Está me ensinando cada vez mais o porquê que Ele fez isso, o que Ele quer dizer com isso, o que Ele quis fazer com isso, por que Ele permitiu isso, por que precisou que Ele fizesse isso. Eu entendo plenamente hoje porquê, entendeu? E não vejo maldade nenhuma nele, de jeito nenhum, de forma alguma. Se eu pensava isso antes, morreu esse sentimento, né? Morreu essa coisa de querer mostrar pra gente alguma coisa, de querer mostrar que a gente é ruim. Eu tinha várias coisas referentes à paixão, né? Antes, de repente assim, nossa, ele tá mostrando quanto que a gente é ruim, quanto que a gente é mal, né? Tendo matado ele na cruz, mostrando como a gente é ruim, como a gente é má, né? Falando mal da gente, né? Nós, seres humanos, somos nojentos, somos tal. Aí hoje eu já entendi, na misticidade de Deus mostrou, né? Que foi uma coisa maior do que a gente imagina, né? Que não foi só o ser humano naquele momento que matou Jesus, né? Que foi realmente os demônios também que incitaram tudo aquilo. Então a gente vê que tem um mal nessa terra maior do que a gente, né? Muito maior do que a gente, né? E que Deus quer realmente destruir, né? Então é muito forte, né? Se a gente for conversar sobre isso, vai demorar muito tempo esse áudio. A gente vai falar mais sobre isso. Então, toda tremendo, ponho a orelha sobre seu adorável coração, mas quem pode dizer o que eu senti e entendi naquele momento, especialmente depois de um longo tempo? Vou apenas dizer algo confuso. Lembro-me de que o coração dele estava batendo tão forte que parecia que ele queria quebrar o peito. Então, pareceu-me que ele se fazia em pedaços, e pela dor ele permaneceu quase destruído. Ah, como podemos destruir o ser divino com o nosso orgulho. Então, olha só, gente. Destruir o ser divino com o nosso orgulho. Esse trecho é muito forte. Esse trecho é uma coisa assim muito complexa, muito difícil de meditar. Porque vem muita coisa na mente da gente. Vem muita coisa mesmo. É só essa parte aqui que ela fala aqui do coração de Jesus batendo tão forte desse jeito, a ponto de quase quebrar o peito. Por causa do mal do orgulho, por causa do orgulho. Ele vai falar muito sobre orgulho, né? O quanto que é ruim, mas eu acho que o trecho que mais resume o orgulho é esse aqui mesmo, que ela vai falar da historinha do verme aqui, ó. Dou-lhe uma semelhança para me fazer entender, caso contrário não tenha palavras para me expressar. Imagina um rei, e aos pés do referido rei um verme, que levantando e inchando começa a acreditar em algo, e atinge tanta audácia que, subindo pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer remover a coroa para colocá-la em sua própria cabeça. Então tira sua força, sua roupa real, depois ainda o persegue do trono e finalmente tenta matá-lo. Então imagina um verme, gente. Imagina um verme, de verdade, subindo em Deus. Imagina um Deus enorme, num trono, majestoso, e um verme subindo no corpo de Deus, chegando até a cabeça e tentando, porque ele não vai conseguir, só tentando tirar a coroa, tentando tirar a roupa, porque eu não consigo imaginar o verme conseguindo fazer. E não, esse verme não conhece quem é ele próprio. Gente do céu, que coisa horrorosa. Pai nosso, Ave Maria, o que eu posso dizer dessa coisa? Este não conhece seu ser, pois tanto se ilude que não sabe que para desfazer-se dele não é preciso mais do que o rei o colocar aos pés e esmagá-lo sem nenhuma dificuldade, e assim terminaria seus dias. O que na verdade se move para indignação e compaixão. E junto com o ridículo, o orgulho desse verme, se isso puder ser feito, isso eu me vi diante de Deus,
que me encheu de tanta confusão e dor que senti renovado em meu coração o tormento que Jesus sofreu. Então ela sentiu essa experiência dela aqui. Ela se sentiu sendo esse verme na hora que ela pecou por orgulho. Vocês têm noção de que sentimento nojento que é esse, gente? O orgulho? Nossa, eu não vou nem entrar em detalhes com esse sentimento, porque vai ter mais outros trechos que a gente vai falar sobre isso. Mas fala sério, né? Porque eu já tô gravando há muito tempo já. Gastei muito tempo só falando da minha experiência, da dor do meu pecado, né? Já tô com 55 minutos gravados só pra falar da dor do meu pecado. Então, mas olha só. Mas é exatamente isso que eu senti também quando eu fiz isso que meu pai fazia contra mim, que daí fazia contra mim, fez várias vezes contra mim isso. Eu achava horrível meu pai fazer isso, horrível, horrível. E eu fui a pessoa que mais ajudou ele. Mas sabe o que a gente faz por amor e nunca pede nada em troca? De jeito nenhum a gente faz porque a gente é obrigado a fazer. Mas a minha irmã, ela tipo assim, minha irmã, meus irmãos eram pior do que eu. Os meus irmãos, eles sentiam mais orgulho ainda diante do meu pai do que eu. Eu aqui menos sentia. Eles que ficavam provocando eu para eu poder fazer isso com meu pai, sabe? Porque eu fazia. Eu cheguei a chamar meu pai de alcoólatra. Nossa, o meu comportamento com meu pai era muito terrível. Mas depois que eu fui ver que meus irmãos eram bem piores que eu, porque assim, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Quando a gente é orgulhoso, a gente evita a pessoa que a gente tem um problema com ela. A gente evita, a gente trata essa pessoa como um nada. A gente, ó, joga pra um canto, escanteio, abandona quando a gente é orgulhoso. E quando a gente não é tão orgulhoso, que a gente é humilde, que a gente ama aquela pessoa e a gente dá valor para ela, a gente vai atrás. A gente vai atrás dessa pessoa, a gente não desiste. A gente fica ali, ainda continuando a falar com a pessoa, continuando a insistir com a pessoa, né? Mostrando o amor que a gente sente, o respeito que a gente tem, a gratidão que a gente tem pela pessoa, tá? E assim, não tô acusando meus irmãos de forma alguma, não é maldade minha, não. É uma experiência, uma meditação para vocês entenderem, sabe? E meu pai foi uma experiência muito grande para mim. Assim, eu acho que Deus permitiu que fosse uma experiência muito grande para mim nesse contexto espiritual, de entendimento do orgulho, né? Do quanto a pessoa fez muito por você, fez e continuava fazendo por você, mas só que essa pessoa, no caso meu pai, ele, né, tinha a sua fragilidade, né, que era o fato de ter batido muito na minha mãe, né, várias coisas, e minha mãe ficar por cima dele sempre, né, ele se humilhar muito com a bebida, né, se deixar ver, a gente vê ele muito humilhado pela bebida. Mas independente dele ser humilhado pela bebida, que ele se humilhava por causa da bebida, ele nunca deixou de ser o nosso pai e nunca deixou de ser uma pessoa com valor, né, de valor. E eu era a única que via isso na minha casa. Eu era a única que dava esse valor pro meu pai. Era a única que lembrava isso pros meus irmãos, porque meus irmãos já tinham abandonado. Meus irmãos já tinham abandonado. Meus irmãos já tinham desistido do meu pai. Desistido mesmo. Sabe? Já tinham raiva, ódio. Já tinham muita mágoa do meu pai, muito rancor do meu pai, né? E esse processo todo do meu pai, depois ficar sendo humilhado por tanto tempo nessa cadeira de rodas, foi isso que Deus permitiu para poder os meus irmãos se aproximarem de novo do meu pai, sabe? E se perdoarem e perdoar meu pai. Foi todo esse momento que foi importante acontecer. E o que mais foi interessante é que eles viram o meu exemplo. Porque era eu que estava sempre em cima deles, falando o quanto meu pai era importante, o quanto meu pai tinha feito, o quanto meu pai, né, merecia o amor, merecia o cuidado, merecia ser respeitado, né? Porque independente do que ele tinha feito, ele estava numa situação ali que a gente tinha que dar atenção, que a gente tinha que cuidar, que a gente não podia abandonar, né? E aí sempre vinha meus irmãos falar as coisas que meu pai tinha feito.
jogar na minha cara tudo que meu pai tinha aprontado com eles, tal. Eu falei assim, então vocês abandonaram, vocês abandonam. Ah, mas não sei o que lá. Aí falavam. E eu sempre, eu não abandono. Se precisar, eu cuido sozinha dele. E fiquei um bom tempo me virando sozinha com meu pai. E eles não queriam nem saber. Eu briguei muito com meus irmãos por causa disso. Aí depois eles foram mudando o pensamento, foram vendo, meu pai estava precisando muito, minha mãe também estava pedindo ajuda, né? Aí eu fui lembrando que meu pai cuidou da minha mãe na época que a minha mãe estava com depressão, que ninguém cuidou dela, foi meu pai que cuidou. Fui lembrando tudo que meu pai fez, sempre lembrando, mas, sabe? Agradecendo meu pai, tudo que meu pai tinha feito na frente deles. Aí eu sei, né? Foi um trabalho muito interessante que Deus usou de mim na minha casa, na minha família. Então, assim, aí foi acabando esse sentimento de orgulho diante do meu pai, da parte deles. Tanto que daí meu pai agora morreu e todo mundo tava de boa. Só a única pessoa que ainda pediu perdão, que foi confessar, que não sentiu tanta morte do meu pai, foi minha cunhada. Que ela falou assim, eu tinha tanta mágoa do seu Sebastião, tinha tanta mágoa dele, que eu precisei confessar. Ela falou, precisei confessar, porque eu não senti, assim, na hora que ele morreu, eu não senti nada, e eu fiquei preocupada com isso. Eu não senti nada pela morte dele. Tipo assim, ela foi pedir perdão pro padre, sabe? E aí a gente entende, né? A pessoa é cunhada, né? A gente entende que ela não é filha. Mas graças a Deus, meus irmãos, assim, ficaram muito tranquilos. Depois que meu pai morreu, todo mundo ficou bem. Porque nos últimos tempos, agora quem mais cuidou do meu pai foram eles. Eu não tive mais acesso. Foi de propósito que Jesus me deixou longe, né? Eu percebia que Jesus estava me deixando longe para eles poderem assumir, sabe? E eu não via problema nisso, não. Porque eles estavam cuidando direitinho, estavam fazendo tudo que tinha que fazer, né? E graças a Deus meu pai estava muito tranquilo, meu pai estava de boa, sabe? Meu pai estava pedindo perdão, estava sendo uma pessoa mais legal nesses últimos tempos. Então aí eles fizeram as pazes, né? Tudo se resolveu. Mas assim, eu quero dizer pra você, quando você tem um orgulho muito grande, você abandona. Você vira as costas mesmo. Quando o orgulho seu chega a um ponto assim, sabe? E quando você ainda tem um orgulho lá dentro, mas que você ainda não desiste, né? Não quer dizer que você não tem um orgulho, não quer dizer que esse orgulho ainda, né, não seja uma coisa ruim. Era ruim, porque quando eu falava com meu pai, eu era muito mais pior do que meus irmãos. Você tá entendendo? Porque eu ainda falava com ele. Isso era bom. Mas só que ao mesmo tempo eu era a pessoa que mais magoava ele. Que mais magoava porque eu falava. Os meus irmãos, eles já tinham virado as costas pro meu pai. Totalmente. Entendeu? Então meu pai tanto faz viver, tanto faz morrer. Tipo, naquela época meu pai, eles eram assim. Se ele tivesse morrido, tanto faz. Se meu pai tivesse morrido na primeira, logo que ele teve AVC, pra eles, tanto faz. Entendeu? Ia ser uma coisa bem ruim, assim, ia ser um momento muito ruim, né? Não ia dar certo, não ia ser bom, né? Então, assim, porque a única que falava a verdade pro meu pai, a única que ainda insistia com meu pai, a única que ainda tinha esperança, que ainda, né? Porque quando você tem esperança, você fala com a pessoa, olha, mas o senhor tá pisando na bola, o senhor tá fazendo isso, o senhor tá fazendo aquilo. E eu sofria demais, eu pedia perdão, confessava meus pecados, falava pro padre quanto era difícil essa situação, mas que eu não desistia do meu pai, que eu tinha que chamar atenção, né? E era muito difícil, eram momentos muito difíceis, porque ele vinha e jogava na minha cara as coisas também, entendeu? Né? Falava também que eu não era santa, falava um monte de coisa, me atingia também, queria me atingir. Então, nossa, era muito difícil a situação, mas só que pelo menos eu estava dando atenção, entendeu? Meu orgulho ainda era menos do que o dos meus irmãos. Dos meus irmãos já tinha desistido do meu pai. Esse é o pior tipo de orgulho, é quando você desiste da pessoa. É quando você vira as costas e nunca mais quer ver. Você fala, aquela pessoa não merece a minha atenção, não merece nem que eu vá atrás dela para poder... Gente, é terrível negócio desse. É muito terrível negócio desse. É uma coisa horrorosa. Então, é um sentimento tão terrível, que a gente tem que lembrar aqui, tem que trazer esse sentimento aqui, para essa conversa, para esse diálogo, para essa meditação, né? E a Luísa tá falando desse verme,
Mas imagina você com seu pai, você é um verme, ele te deu a vida, você viveu na casa dele, você tá cuspindo no prato que você comeu, porque meu pai sustentou a gente por muito tempo. Meu pai segurou as pontas por muito tempo, meus irmãos não viram essa fase. Eu quem vi, porque eu era mais velha e eu tinha mais consciência, mais razão, na idade de razão para ver. Então eu precisava ter esse papel na minha família. E eu fui, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa missão, né, de unificação da minha casa, da minha família, de eu ter sido esse instrumento na vida do meu pai. Eu agradeço muito a Deus por eu ter nascido. Agradeço muito por ele ter vivido na minha vida, por ele ter me movido para poder viver esse amor pelo meu pai tão grande que eu tinha e levado até as últimas consequências desse amor, né, de salvação, de redenção, de intercessão, de redenção, que a gente acaba sendo instrumento de Deus né, na terra, na nossa família, diante das pessoas com quem você lida, né, com quem você ama. E graças a Deus, essa experiência com meu pai, né, me trouxe todo esse sentimento, me trouxe essa realidade. Jesus usou esse sentimento também para me fazer conhecer o meu orgulho, conhecer a minha pessoa, ver quem eu sou, a essência do meu ser, né, a abrir mão desse sentimento ruim que foi herdado do meu pai, né, de toda essa história de pecado dele, que passou para mim, né, de pai para filho, que veio da história da família dele para mim. Todo esse sentimento que eu destruí, que eu decidi jogar fora, né, renunciar e viver essa graça de Deus, buscando essa graça de viver esse perdão constante, essa humilhação constante do quanto eu sou miserável, o quanto eu sou nada e o quanto meu Deus é tudo, o quanto eu mereço Ele. Do mesmo jeito que eu reconheci tudo que meu pai fez por mim, pela minha família, né, e falei para meus irmãos, no dia da morte do meu pai, eu fiz o maior discurso lá, falando do meu pai, falei mesmo, tudo que meu pai fez, tudo que meu pai fez de bom, falei mesmo, né, todo mundo até me calou a boca no tanto que eu falei, no dia do velório lá, no dia do enterro, sabe, porque eu falei mesmo, ninguém segurou eu, falei, meu pai merece o céu, meu pai merece o céu, meu pai foi um homem bom, meu pai foi um homem honesto, foi um homem que segurou as pontas, tal, tinha que falar, eu falei mesmo. Né? Nessa hora você tem que ser honesto e falar a verdade, né? Tem que estar ali, meu pai estava ali naquele momento, ouvindo tudo o que eu estava falando, e era importante para o meu pai, para ele, né, diante dessa situação, mesmo ele já estando morto, né, a alma dele ouvir isso do filho, então é importante, né? Depois disso ele me deixou e senti tanta dor, entendi tanto esse pecado do orgulho, que é impossível descrevê-lo. É impossível descrevê-lo. Eu estou tentando aqui de ajudar vocês a entender um pouco, mas é difícil. Depois de ter ruminado completamente tudo isso em mim, meu bom Jesus retornou e me disse que seguisse a confissão das minhas falhas. E tremi por todo lado e continuei a me acusar de pensamentos, palavras, obras, causas e omissões. E quando Jesus me viu que eu não podia continuar confessando a dor que sentia por ter ofendido tanto, porque eu tinha uma clareza tão viva diante daquele sol divino, o nada do meu ser, e fiquei espantada por ter tido tanta ousadia, de onde havia tomado a coragem de ofender um Deus tão bom, que no ato em que eu ainda ofendi, ele me ajudou, me manteve, me alimentou, e se ele me tivesse algum ressentimento comigo pelo pecado que cometi, que ele odiaria a mim muito. Imagina, Deus te dá tudo. O ar que você está respirando é Ele praticamente que você está respirando. Né? O coração seu que está batendo é porque Ele está mantendo, batendo. E ainda você tem ousadia de se voltar contra Ele. É ridículo mesmo, né? Desculpou-me perante a justiça divina e tomou cuidado de remover o muro de divisão que havia produzido o meu pecado entre a alma e Deus. Entre a alma e Deus. Se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no ato de pecar, todos morreriam de tristeza. E eu acredito que o pecado viria a ser exilado da terra, com certeza. Com certeza. Não tenho muito o que falar sobre isso, porque realmente é muito orgulho, é muita presunção, é muita ousadia a gente achar que a gente não merece, né? Não precisa de Deus, Jesus Cristo. Nossa, né? Não precisa dele, que a gente pode viver sem ele, que a gente pode virar as costas para ele, né? Que a gente pode ser tão orgulhoso a esse ponto. Deus que me perdoe, porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente peca, né?
Então, quando o abençoado Jesus viu que eu não podia mais suportar minha dor, ele se retirou e me deixou entender o mal que eu havia cometido. Depois voltou novamente e continuou a acusação de minhas faltas, mas quem pode dizer tudo o que eu entendi, como explicar uma a uma as várias afrontas e dores especiais que eu havia trazido ao nosso Senhor com todos os meus defeitos? Quase me sinto incapaz de me explicar e também porque não me sinto capaz, se eu pudesse, poderia sentir que eu destruiria o ser divino com orgulho, o orgulho humano, se tivesse poder de tão terrível que é. Então imagina, destruir o ser divino. Como que isso, gente? Isso eu ainda não consigo entrar nesse pensamento. Como que a gente iria destruir Deus, né? Mas o que ela quer dizer? É destruir Deus em você. Não é que você destruiria Deus em você, porque destruir Deus, você sabe que você não pode destruir Deus. Mas destruir Deus em você, você tá entendendo? É isso que quer dizer. Entre você e Deus, você não ter Ele mais. Você destruir, você tá entendendo? A pessoa dele em você, na sua vida, não sei. É mais ou menos isso que eu imagino. Eu acredito sim. Né? Eu imagino. Então é muito complexo. O negócio é muito complexo, né? Assim, quando terminei a acusação que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus assumiu a aparência do Pai mais amoroso e desde que me senti exausta pela força da dor, ficou exausta, olha só, pela força da dor que sentiu, deve ser uma coisa horrorosa mesmo. Essas 7 horas só pensando no pecado, meu Deus do céu, né? E muito mais porque vi que não era dor suficiente para lamentar como era pelas minhas falhas. Ele me disse para me animar. Quero fornecer isso para você e inscrevo para a sua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Isso por si só pode satisfazer a justiça divina. Nossa, que graça que ela recebeu, hein? Depois que ele aplicou sua dor à minha alma, pareceu-me que eu estava disposta a receber a sua absolvição, tá vendo? Precisou dessa dor, dessa graça, para poder ela estar disposta a receber a absolvição. Você tá vendo como que o pecado faz você se sentir tão miserável e tão, assim, demoníaco, que precisa da graça para você, se você aceitar a absolvição, precisa da graça. Se você não aceitar o perdão de Jesus, olha o risco que você tem. Então, gente, a gente não pode acreditar que a gente está salvo. A gente acredita por causa do amor de Deus que a gente tem por nós, mas por nós, a gente não pode acreditar por nós mesmos. A gente não pode acreditar que a gente está salvo, porque até o último momento da nossa vida, a gente ainda pode passar por alguma circunstância que a gente possa ficar, né, nessa situação de dor do pecado tão grande e ser maior do que a crença da confiança, entendeu? Porque a justiça é muito forte. E se você tiver esse senso de justiça muito forte, eu tenho um senso de justiça muito forte. Então eu falo para Jesus muito, eu peço todos os dias para Ele me dar força, todos os dias, graça todos os dias, né, para poder eu aceitar o perdão e o amor dele todos os dias. Porque assim, quando a gente vai tendo consciência cada vez mais da nossa vida, do nosso crescimento, né, Jesus vai dando mais consciência da nossa pequenez, né, e do amor dele. Imagina, eu tô lendo todas essas coisas que eu leio de Jesus, né, de tudo que ele fez por mim, Se não for a graça dele pra gente continuar confiando nesse amor, a gente já teria, né, assim, chegado a uma confusão, uma humilhação tão grande, que a gente não ia sentir amado de jeito nenhum. Então, se você se sente amado por Jesus, isso é uma graça tão grande que você sente, que você não é sua. Não tem como, porque quanto mais a gente aprende de Jesus, quanto mais a gente vê o amor dele, mais a gente se sente um nada. Hoje mesmo foi muito difícil eu começar a fazer as minhas meditações hoje. Foi muito difícil, porque ontem eu senti um mal dentro de mim muito grande que eu não sabia que eu ainda tinha. Apareceu de repente. E eu fiquei me sentindo muito mal diante de Jesus. Nossa, eu me senti muito mal mesmo, muito culpada, Eu falei, nossa, Jesus, eu jurava que eu já tinha me livrado desses sentimentos de vontade humana. Eu jurava que o Senhor já tinha acabado com isso. Eu me senti muito mal diante disso, quando apareceu esse sentimento dentro de mim. Então, assim,
Quanto mais amor você conhece, ou mais o amor de Deus, quanto mais você conhece Deus, mais também você vai se conhecendo, entendeu? E esse se conhecer é muito perigoso, porque você se conhecendo, vendo o mal que você é, se você colocar esse mal como maior do que Deus, já era. É um perigo muito grande que você corre até o último dia da sua vida. Então você não pode confiar em você de jeito nenhum. Não pode confiar em você de jeito nenhum. De jeito nenhum. E é de uma hora para outra. Hoje você tá falando, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. De repente, Ele te dá uma luz e te mostra uma coisa que você nunca tinha visto mais, que fazia tempo que você não tinha visto, que você achava que não tinha mais aquele sentimento. De repente, Ele mostra para você, olha você aqui. Alguém te fala alguma coisa, alguém escreve alguma coisa e você sente aquele sentimento de amor próprio dentro de você. Uma necessidade de reconhecimento. Ai, meu Pai do céu, uma estima própria lá dentro, uma vaidade ainda lá dentro. Jesus Cristo, misericórdia. Senhor Jesus. Aí você vai falar com Jesus. Jesus! Você tem que falar correndo com Ele. Você não pode sentir vergonha e sair correndo, né, e fugir dele. Você tem que ir lá até ele, no coração dele. Jesus, me perdoa, eu ainda tenho esse sentimento dentro de mim de amor próprio e vontade humana. Meu Deus do céu. E você tem um horror tão grande quanto aquilo, você tem que ter misericórdia. Você tem que ter misericórdia de você. Essa misericórdia que você tem de você é o amor de Deus em você. Se você não tiver, se você pensar colocar Deus num patamar tão grande, você num patamar tão baixo, e você não tiver um meio termo ali da graça para poder te ligar com Ele, e você ficar só olhando para sua pequenez, para sua miséria, para sua maldade, e ver Ele tão longe de você, o perigo é muito grande de você não aceitar o perdão dele, de você ficar com a culpa e preferir ficar na vontade humana da culpa e ficar com vergonha. Principalmente eu, no meu caso, eu que estou aqui falando com vocês, que apareça a minha cara aqui ensinando vocês isso. De repente eu me acuso de uma situação que Jesus mostrou para mim. Nossa, ainda tem um pouquinho de vontade humana aqui. E vai ter até o último dia da minha vida. Jesus falou claramente, ainda vai ter vontade humana. Ela sempre vai estar aí. Nunca vai sumir. Mas só que é para você dizer para ela, eu perdoo você. Eu te perdoo. E aí é essa fusão que acontece. Eu te perdoo, minha vontade humana. Eu te perdoo, baixeza da Aline. Eu te perdoo, miséria humana, natureza humana falha. Eu te perdoo, você nunca vai ser como Deus. Mas eu te perdoo. Vamos conviver juntos. Vamos conviver juntos. E quem que está reinando quando você perdoa? A vontade divina. A vontade divina que está vencendo. Que está reinando. Quando ela fala para outra, vamos lá. Força. Resiste. Vamos lá. Não desista. Não desista de lutar. De buscar a graça. Não desista de ser feliz com Jesus. Não desista. Quando você vê a sua essência, quanto mais você reconhecer o seu eu, a sua essência, a sua miséria, mais Deus está em você. Jesus deixou claramente, teve um trecho que a gente leu numa das aulas nossas. Quanto mais você sente a sua miséria e a sua humanidade, quanto mais humilhada você está, quanto mais Ele te mostra quem você é, mais maravilhoso é Ele dentro de você, para te dar a graça de te perdoar, de você se perdoar constantemente. É muito esse relacionamento de você se perdoar. Na Divina Vontade tem muito esse relacionamento do reinado da Divina Vontade ser você se perdoando, que é você, Deus, Jesus em você, que está reinando. Ele está reinando em você e você se perdoa. E você não deixa que o seu pecado seja maior do que Deus. Não deixa que a sua maldade seja maior do que Deus. Que a sua natureza humana baixa seja maior do que Deus. E transforma essa sujeira num esterco da terra que vai florescer as flores da natureza humana, que é uma terra
que tem que florescer as flores da bondade, do heroísmo, né, do amor, né, dessa força que vem de Deus. É isso aí. A gente não pode desistir, né? De forma alguma. Aí ele pergunta: você promete não mais pecar, banir do seu coração toda sombra do mal que possa ofender seu Criador? Ah, sim, com todo o meu coração eu prometo. Prefiro morrer 1000 vezes em vez de pecar novamente. Nunca mais, nunca mais. Então, na hora que ele te revela, igual ele revelou pra mim, o sentimento que eu ainda tenho, né? Que ele me revela: olha, ainda tem um sentimento em você de amor próprio. Mas só que você não sabia, você não reconhecia esse sentimento, você não dava vida a esse sentimento. De repente ele te mostra esse sentimento numa ocasião em que você, né, viu uma situação que ele permitiu, é para te mostrar que você ainda tem essa vontade humana, que ela existe, que você tem que ficar atento, que você não pode confiar em você mesmo e que você tem que continuar colocando ele no centro. E ele sendo o reino, né, a divina vontade na frente, reinando. É acima dessa vontade humana que sempre vai estar ali. Ela sempre vai estar ali, nunca vai sumir. Então, Jesus, tudo que ele faz comigo é para poder eu aprender um pouquinho mais, né? Para ensinar para vocês, né? E ontem eu aprendi outras coisas também que eu não falei aqui, mas eu vou falar outra hora, né? Que é um tema interessante também, né? Que a gente aprendeu, né? Não que aprendeu ontem, mas são coisas assim que a gente vai tomando consciência, entendeu? Que Jesus vai trazendo à tona, assim, uma consciência muito grande, uns trechos que Jesus mostrou sobre o testamento, né, do que a gente, de quanto mais a gente sofrer na terra, melhor, né, que a gente tem que gostar de sofrer, tem que gostar dos malogros que ele permite, as cruzes que ele permite, que é uma forma de proteger a gente, é você estar vivendo na terra e ter sempre alguma circunstância de dificuldade que você passa, de constrangimento, de dificuldade. Você, por exemplo, você vai para uma festa e lá acontece tem uma pessoa lá que você, né, que ela não olha muito bem para você e tem alguma circunstância que ficou meio chato naquele, né, mas que a festa estava boa e de repente uma circunstância atrapalhou e tal. Sempre tem alguma coisinha que acontece. Ah, você vai comprar um celular, né, e aí de repente acontece algum probleminha no celular que você tem que ir lá, né, reclamar com a loja e tal, sempre tem algum probleminha. Você vai pra praia, aí sempre tem algum dissabor, né, e tudo que a gente vai fazer tem alguma situação, ou alguém que arruma uma confusão, né, alguma circunstância que é chata, né, no meu caso, meu marido é muito exigente em tudo, ele é muito, muito chato, muitas coisas, e daí todo passeio que a gente vai fazer, de uma certa forma, ele estraga um pouco, não tudo, mas estraga bastante, não deixa a gente fazer muita coisa, fala que não pode isso, não pode aquilo, não para aquilo, então a gente nunca tá livre para fazer o que a gente quer e sempre fica um mal-estar, né, no passeio, sempre. Aí Jesus falou assim: eu que permito, ele é um anjo na sua vida, viu? Ele é um anjo. Ontem eu reconheci, nossa, meu marido é um anjo, meu Deus do céu, porque, né, ele fala no testamento: aquele que viver prazer aqui na terra, né, já está recebendo a recompensa. Aquele que viver tudo que quer aqui na terra já está recebendo a recompensa, né? E aquele que viver privado, né, daqui da terra das coisas boas, né, é o que está sendo protegido por Deus, porque ainda tem chance de céu. Quanto mais, né, você sofre aqui na terra, melhor. Então é complexo. A gente vai falar sobre isso na aula de sábado. Vou trazer essa aula de sábado para falar sobre isso. Quando Jesus traz algum conhecimento na semana para mim, eu guardo para poder falar no sábado. Vai ser muito bom a aula do sábado, amém? Mas é importante. Aí ela fala aqui: ah, sim, com todo o meu coração eu prometo, prefiro morrer 1000 vezes em vez de pecar novamente. Nunca mais, nunca mais. E Jesus disse: eu te perdoo e aplico os méritos da minha paixão à sua alma e quero lavá-la no meu sangue. E enquanto ele estava dizendo isso, ele levantou o bem-aventurado braço e pronunciou as palavras de absolvição, precisas para as palavras que o padre diz quando ele dá absolvição, e no ato que ele fez, de suas mãos fluiu um rio de sangue, e minha alma estava completamente inundada com ele. Olha que lindo, um rio de sangue, e minha alma estava completamente inundada com esse sangue. Que maravilha, né? Ouvir esse perdão de Deus, e ele nos perdoa. E agora, na vida na divina vontade, né, ele nos perdoa, ele quer que a gente constantemente confie nisso, mas é que nós também nos perdoemos, tá?
das nossas falhas, que a gente também aprenda a nos perdoar. Não que nós somos deuses e nós temos que nos perdoar, não pense assim de forma alguma, mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa culpa. A vontade humana é uma culpa, é um medo muito grande de Deus, que não é bom, né? Que é só pela força da graça que a gente pode vencer, né, o pecado, somente pela força da graça. E essa graça é o que faz a gente também se perdoar. A gente, né, se humilhar diante de Deus, saber a verdade do nosso erro, pedir perdão, se arrepender, mas também aceitar o perdão. Aceitar o perdão é se perdoar. Aceitar o perdão diante de um Deus que você conhece, da grandiosidade dele, do seu sacrifício por nós. E aí você conhece, quanto mais você conhece Deus, mais grande você vê e mais você vê o seu pecado. E aí, no meu caso, eu que estou aqui falando com vocês, quando eu vejo o meu pecado, quando eu vejo que eu fiz algo errado, quando eu vejo alguma essência de mal dentro de mim, vocês não têm noção do perigo que é. É um perigo muito grande, né? Porque eu não sou cara de pau, entendeu? Eu preciso vir aqui e falar pra vocês. Olha, ontem eu passei por uma circunstância que eu vi uma face do meu amor próprio, da minha estima própria, eu ainda vi isso. Mas Jesus falou pra mim assim, olha, tá aí, mas só que você não tá usando isso. Tá vendo que você não usou? Você não usou isso. Tá vendo que você sentiu, mas você ofertou pra mim tudinho, você sentiu? A dor veio rapidinho pra mim, você sentiu a dor desse pecado, você sentiu essa aversão à vontade humana sua, você percebeu que você não gosta dela, que você não quer isso pra você, que você ficou com nojo de você por causa disso, mas esse nojo fez você voltar em meu favor, pedir o meu favor, pedir a minha ajuda pra eu te ajudar. Então, olha o nosso relacionamento. Continue assim, se perdoe, vença essa dificuldade, não para, apesar de eu fiquei muito mal-humorada, gente, eu fiquei muito desanimada. Vocês não têm noção de como eu fiquei desanimada, me derrubou muito eu ter visto esse sentimento em mim, derrubou muito. Só pra vocês terem uma ideia, ontem à noite eu não tive vontade de fazer nada, e acordei dessa madrugada ainda com vontade de não fazer nada, sabe? E eu tive que pedir a força do alto para poder conseguir hoje fazer os áudios, para poder estar aqui agora. E agora eu estou me sentindo muito bem, porque foi a força da graça que me fez me mover. Mas eu me senti tão desanimada, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô caminhando tanto pra eu morrer na praia. É normal, a gente fica isso mesmo, esse desânimo fica, ele toma conta da gente, tem hora. E a gente fica assim, sem chão, né? Diante de um sentimento que você não quer mais sentir. Né? Meu Deus, que coisa horrorosa, gente. A vontade humana é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Deus que me perdoe. Eu falo sério. O que eu passei de ontem pra hoje foi muito difícil. Falo pra vocês, foi muito difícil. Eu não sei explicar pra vocês ainda, porque foi uma coisa muito louca. Foi outra experiência nova que eu tive, assim, que eu não tava esperando que tivesse. E eu fiquei muito chocada comigo, né? Comigo mesma. Chocada com Jesus, comigo mesma, né, de ter aparecido esse sentimento. Eu falei, Deus que me perdoe, show pra lá. Meu Deus do céu. Agora que eu tô fazendo essa meditação, custou pra mim começar essa meditação, mas ela me ajudou bastante. Graças a Deus. Foi ela que me trouxe de novo a vida agora. Deus abençoe você. Fiat.